os ativos financeiros que o Brasil tem é tanto que a gente pode acabar se perdendo, sim. Só que é tanta opção que você tem que você não tem como não dizer: ah, eu não sei por onde ir. Ah, eu não sei o que eu devo fazer. Ah, não tem opção para me fazer. Não tem como você dizer isso. Você só vai dizer isso se você não tiver alguém que sabe do que fala e que está disposto a te mostrar como e onde fazer. E você consegue esse direcionamento e soluções aqui. Essas opções de investimento, eu não apenas falo sobre a questão de planejar sua aposentadoria, porque quando eu falo de planejamento patrimonial, eu não posso deixar de falar sobre você planejar sua aposentadoria. E eu não falo de você depender só do INSS, tá? Fico horrorizado porque hoje no Brasil o tempo de contribuição para homens, se eu não me engano, é de 65 anos e para mulheres é para 62, se eu não estiver enganado. Se eu tiver, pode me corrigir aqui, tá? Eu deixo, pode comentar aqui. Só que é o seguinte, se você contribui todo esse tempo, isso significa que pela lógica padrão, né, a lógica ali do teu tempo de contribuição para o governo, o tempo que você está contribuindo, você está construindo e acumulando um patrimônio, não tá? Isso deveria acontecer, mas não acontece. Então, aquele tempo de contribuição, você está construindo um patrimônio que de alguma forma está ajudando ali, dando apoio para o governo. Só que quando você solicita a tua previdência social, que é justamente o INSS, aquele patrimônio equivalente ao tempo de 65 anos para homens e 62 para mulher, é como se não valesse de nada. E aí você recebe apenas um valor equivalente ao salário mínimo atual ou aproximado, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas cadê aquele patrimônio todo que tu acumulou, que você trabalhou dentro daquele tempo? Eu acho um absurdo. Então, assim, depender só do INSS é como se você estivesse trabalhando 65 anos, ajudando o governo para juntar, para acumular aquele patrimônio. E quando você quisesse usufruir daquele capital, daquele patrimônio durante aquele tempo todinho, é como se você não pudesse, ou melhor, não tivesse nada acumulado. E aí você só tem direito a um salário mínimo. Cara, isso é ridículo. Com todo respeito, não é para ofender. Essa é a minha opinião e essa é a minha visão. Então significa o quê? Para você não depender apenas do INSS e obviamente para você também não ter essa visão de descontentamento, né? Você não passar por isso e você poder desfrutar mais do teu próprio patrimônio, é você adquirir, fazer aquisição de ativos que vão ser geradores de renda para você na sua vida. Ou seja, que tipo de ativos financeiros hoje no mercado te ajuda a construir uma renda passiva? E aliás, quando você faz investimento de ativos financeiros, você vai pagar impostos, taxas tributárias, você vai. Aí todo mundo paga. Só que é bem menos do que quando você apenas faz o tradicional, tá? Opções para te ajudar na alavancagem patrimonial é você investir em imóveis, você compra terrenos que ainda precisam fazer a construção do teu imóvel, do imóvel ali, de kitnet, Airbnb, que são as opções que vocês têm, que vocês podem fazer. Obviamente, você pode fazer o que? A compra do terreno cru e nu, na verdade. Pode já fazer o investimento já com a casa, com um prédio, já com uma construção já enrendada. Só que é o seguinte, para mim, eu opto pela ideia, gente, de fazermos holding, segurar. Então toda a compra de um investimento, de um planejamento financeiro envolvendo questão imobiliária, você compra e segura, porque quando a gente fala de termos imobiliários, a gente sabe que é questão de tempo. A localidade que aquele imóvel, que aquele terreno foi comprado, foi construído algum prédio, algum ponto comercial, uma vila,
ou algumas kitnets ou Airbnbs vão valorizar, vão ser procurados. Vai ter temporada, né? Temporada de férias, temporada de festas e costumes locais. Vai ter uma valorização, você vai ter uma geração de uma renda passiva através disso. Outro ponto de opção que a gente tem também é você fazer a aquisição de títulos, de fundos mútuos, de investimentos através da bolsa de valores, sim. Então hoje a diversificação financeira que o mercado te permite para fazer a alavancagem patrimonial é muito boa. Outro ponto, você pode fazer o que? Fazer a alavancagem através da sua previdência privada. Uma previdência para investimentos, justamente focando na sua aposentadoria, que não deixa de ser justamente a construção do seu patrimônio pessoal, financeiro, tá? Outro ponto de bens de consumo, certo? Ou seja, o seu próprio imóvel, veículos que vão te permitir você construir e agregar mais valia, mais valor em termos monetários para o seu patrimônio. Outra opção, que, como eu te falei, investir na bolsa de valores, mas existem diversas opções dentro dela. Tem os fundos imobiliários, certo? Você vai se tornar um sócio cotista, tendo participação lucrativa daquela empresa, daquele negócio, dentro daquele segmento, sendo de papel, tijolo, varejo, educação. E aí você vai receber rendimentos mensais todos os meses, como se fosse um aluguel, certo? Outro tópico também que a gente pode falar sobre construir o teu capital é consórcio, gente. Consórcio é uma modalidade de crédito hoje, não apenas de hoje, mas desde 1962 ela vem crescendo absurdamente e crescendo obviamente para trazer mais qualidade, mais segurança e mais também alternativa na construção do seu patrimônio. Por que eu digo isso? Eu desde 2020 para cá eu cresci nessa área desde baixo, desde vendedor ali de porta praticamente, até trabalhar em escritório, como também hoje sendo representante comercial de uma das maiores administradoras da América Latina, que é o Santander, mas também da brasileira aqui, que é a Evoy, administradora de consórcio. Já atuei em outras como Reserva, já atuei também na Tagid, que é o melhor, não diretamente na administradora, mas em outro escritório que representava eles aqui em Belém do Pará. Então, se você é daqui da localidade do Pará, de Belém, conhece a Tagid, meu amigo, pode ter certeza que aqui eu vou te direcionar da melhor maneira possível, não apenas para você adquirir a tua casa, o teu carro, a tua moto, mas utilizar o consórcio como planejamento patrimonial. Como é que a gente faz isso, né? Hoje em dia existem diversos players, não apenas na área no ramo, mas players são bem conhecidos em outras áreas, como também na área do marketing e também na área de política, que é o que? O próprio governo. O governo ele é o maior cliente do consórcio. Todos os anos é liberado verbas para fazer o consórcio para aquisição imobiliária, construções de imóveis, instituições, hospitais, escolas, e quem vai usufruir dessas construções todos os dias, todas as semanas e meses, é a própria sociedade. Sendo uma pessoa privada, VIP, se é uma pessoa que tem dinheiro e tem plano de saúde, ou se é pelo SUS, não importa. É a própria população que vai utilizar desses benefícios, e tudo isso permitido através do consórcio. Outro player muito conhecido e que faz alavancagem patrimonial, eu estou trazendo esses exemplos de players, né, de pessoas conhecidas e instituições nível brasileiro, nível nacional, tá? Que fazem e utilizam o consórcio como alavancagem patrimonial. É o próprio Pablo Marçal. Tem um patrimônio gigantesco hoje, graças a Deus, graças aos direcionamentos que ele conseguiu com o consórcio, né? E olha aí o que acontece. Ele utiliza o sistema de consórcio para construir o planejamento e a alavancagem patrimonial dele.
É claro que você vai construir o seu patrimônio dentro de como funciona a modalidade. Normal, você vai ter que pagar suas parcelas sim, todos os meses. Vai depender do planejamento que vai estar acessível à tua realidade financeira, em termos de valor de parcela, em termos de tempo de planejamento, mas também o valor que você quer adquirir. Então, digamos que você queira adquirir um valor de 100 mil, 200, 300 mil reais com consórcio. Você precisa analisar o custo efetivo, o retorno, né, a lucratividade que você vai ter do total. Porque, diferente de um financiamento, não estou trazendo como quem é o melhor ou quem é ruim aqui, mas o financiamento, empréstimo consignado, pelo menos dessas linhas de crédito que eu te apresentei, menos o consórcio, elas são atreladas a taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. Então, tanto para quem vai consumir vai comprar um produto ou fazer um planejamento financeiro dentro do Brasil, a grande maioria dessas linhas de crédito tem na sua contabilidade a questão da taxa Selic. Só que é o seguinte, o consórcio, pela legislação 11795 de 2008, que é a lei do consórcio, garante que em uma das suas cláusulas, eu não lembro qual é o número do artigo, mas diz dentro da lei que a partir do momento que você adquire uma cota de crédito, uma ou mais cotas de crédito que você consiga arcar com que tenha pelo menos 30% ali que você consegue arcar com aquele planejamento mensal da parcela sem se comprometer, você vai conseguir a liberação daquele crédito, daquele valor.